Olá, boa tarde a todos. Sou a professora Darlene, da disciplina de Geografia. Hoje iremos dar continuidade e abordar o tema sobre o capitalismo, tá ok? Então, vamos lá. Na aula anterior, falamos um pouco sobre a origem do capitalismo, que surgiu a partir da desintegração do feudalismo, surgiu na Europa. Então, falamos várias coisas, várias características em relação à origem do capitalismo. Hoje iremos falar de uma das fases do capitalismo, que é a primeira fase, né? O capitalismo comercial. Então, vamos lá. Então, diz aqui que a primeira fase do capitalismo comercial, que é as fases do capitalismo, surgiu entre o século XV a XVIII. Então, foi a fase do capitalismo comercial, entre o século XV e XVIII. A fase do capitalismo comercial é também chamada de pré-capitalista. Naquele momento, ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais. Então, aqui é um ponto muito importante em relação ao capitalismo comercial. Nessa época não tinha a industrialização ainda. Estava na fase do capitalismo comercial, nas trocas de mercadoria, né? Na comercialização de produtos entre os países e entre os continentes. Ainda falando sobre o capitalismo comercial, como eu já falei, né? Também chamado de pré-capitalismo ou capitalismo mercantil, é considerado o primeiro modelo de capitalismo adotado no mundo, após a crise de quem? Do feudalismo, né? Que o capitalismo surgiu a partir da desintegração do feudalismo. Nesse período, ainda não existia uma forte industrialização nos países da Europa, sendo quase inexistente. Ainda falando sobre o capitalismo comercial, essa fase do capitalismo comercial foi marcada pela produção artesanal, né? O artesanato, como também pela manufatura, né? Várias pessoas trabalhando em determinado local, né? E também pela expansão marítima, que marcou bastante essa fase do capitalismo comercial, com suas grandes navegações iniciadas no final do século XV, que permitiu aos europeus o contato com territórios que então desconhecia, como por exemplo o Brasil, né? Vários europeus tiveram contato com o território brasileiro nessa época. Então, através das navegações marítimas, foi crescendo ainda mais, né? O capitalismo comercial, a comercialização de produtos. Vamos ver nas imagens seguintes. Podemos observar aí, um dos marcos do capitalismo comercial, como eu já falei, o artesanato. Vocês podem identificar aí através da imagem. A manufatura, né? Várias pessoas trabalhando em busca de um salário. E também, um dos principais é a expansão marítima, né? Vocês podem observar aí no mapa várias rotas, né? Comerciais na Europa, para outros países, para outros continentes. Então, isso marcou bastante o capitalismo comercial através dessas rotas, dessa comercialização de produtos. Marcou a fase do capitalismo comercial. Esses são um dos principais marcos que marcaram o capitalismo comercial. Então, hoje falamos sobre a questão do capitalismo e uma das fases, que é o capitalismo comercial. Então, para finalizar, vamos finalizar com essa atividade. Primeira questão: quais as fases do capitalismo? Segunda questão: de qual fase do capitalismo estamos abordando na aula de hoje? Questão 3. No momento da fase do capitalismo comercial, já havia a industrialização? Justifique sua resposta. Questão 4. Quais foram os acontecimentos que marcaram o capitalismo comercial? Vocês vão comentar a respeito de cada uma delas, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.